Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu estava planejando uma outra aula para essa semana, eu ia falar de indicadores ácido-base, mas eu recebi várias mensagens de ontem para hoje de pessoas com dificuldade nos exercícios de padronização, de outras pessoas que simplesmente pediram mais exercícios para tentar consolidar melhor o conceito. Então eu resolvi deixar a aula de indicador ácido-base para a semana que vem. E na aula de hoje eu preparei ali meio rapidão uma aula de exercícios. Então nós vamos resolver juntos dois exercícios de padronização. Nós vamos resolver um exercício de padronização de uma solução de hidróxido de sódio usando bifitalato de potássio e uma outra padronização de uma solução de ácido clorídrico usando carbonato de sódio, tá? Então, nos primeiros slides vocês vão ver o enunciado do exercício. Eu gostaria que vocês pausassem, anotassem todos os valores e tentassem resolver por conta própria e depois acompanhassem a resolução, beleza? Essa aula está sendo feita meio na correria, então não vai ter edição, não vai ter firula. Vamos embora. Então vamos fazer alguns exercícios juntos aqui. Primeiro exercício vai ser um exercício sobre padronização de hidróxido de sódio usando bifitalato de potássio. Então vamos lá. Um técnico de laboratório deseja padronizar uma solução de NaOH com concentração aproximada de 1,0 mol por litro, com bifitalato de potássio, massa molar 204,22 gramas por mol. O procedimento foi realizado em triplicata conforme a tabela a seguir. Tá, então a gente tem as seguintes informações. 3 titulações. Na primeira titulação, o técnico pesou 3,7679 gramas de bifitalato de potássio e titulou com aquela solução de hidróxido de sódio ali com a concentração aproximada de 1 mol por litro e foi consumido 19,2 ml. Na segunda titulação, ele pesou 3,7491 gramas de bifitalato de potássio, dissolveu, como a gente viu nas aulas passadas, o procedimento, titulou essa solução que consumiu 19 mililitros de hidróxido de sódio. Na terceira titulação foram 3,7126 gramas de bifitalato de potássio, que ele titulou com 19,3 ml da solução de hidróxido de sódio. PEDS. Determine o valor médio desvio padrão da concentração da solução de hidróxido de sódio. Use 4 algarismos significativos para expressar o resultado final. Então vamos lá. O processo de padronização, gente, é uma reação de neutralização. Então o que acontece? O nosso padrão primário, bifitalato de potássio, ele é um ácido monoprótico, né? Ele libera um único H+, portanto ele vai reagir com um único hidróxido de sódio, formando sal, fitalato de sódio, potássio, mais água, tá? Para a gente não ter que desenhar as fórmulas da molécula, tanto do padrão primário como do sal formado, a gente pode reescrever a equação simplesmente colocando aqui HKFT de fitalato, mais hidróxido de sódio vai formar o nosso sal, fitalato de sódio e potássio, mais água. O que importa aqui é a estequiometria, que é de 1 de padrão primário para 1 de hidróxido de potássio, ou seja, uma molécula de bifitalato de potássio para uma molécula de hidróxido de sódio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as massas de bifitalato de potássio e transformar essas massas para número de mols. Por quê? Porque pela estequiometria da reação, 1 mol de bifitalato de potássio vai consumir 1 mol de hidróxido de potássio. Se a gente tiver o número de mols de bifitalato de potássio em cada uma das reações, a gente vai saber o número de mols de hidróxido de sódio que foi consumido na reação. Se a gente tiver o número de mols de hidróxido de potássio com os volumes da solução de hidróxido de potássio que foi consumido em cada titulação, falei hidróxido de potássio, mas é hidróxido de sódio. Se a gente tiver o número de mols de hidróxido de sódio com os volumes da solução de hidróxido de sódio, a gente consegue determinar as concentrações em cada uma das titulações e com isso a gente consegue determinar o valor médio e o desvio padrão da solução de hidróxido de sódio. Vamos ver como a gente faz isso. Então a gente tem a massa
as massas de bifitalato de potássio e, usando a massa molar do bifitalato de potássio, a gente consegue determinar o número de mols em cada uma das titulações. Então, vamos lá, com a massa molar do bifitalato de potássio sendo 204,22 gramas por mol, como é que fica para a gente determinar o número de mols? A gente vai usar essa equaçãozinha malandra aqui. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, a gente vai calcular para cada uma dessas massas o número de mols dividindo pela massa molar. Bom, então, usando a massa molar do bifitalato de potássio e as massas que o exercício deu para a gente pode calcular o número de mols de bifitalato de potássio. E aí eu repito para vocês, gente, tentem fazer os exercícios, tentem resolver, não fiquem assistindo passivamente a resolução. Se vocês não pausaram lá atrás para copiar os valores e estão assistindo a aula, pausem, peguem uma calculadora e vejam as contas que eu estou fazendo. Não aceitem. Vocês não vão aprender isso daqui assistindo, gente. Esse não é o tipo de conteúdo que você aprende prestando atenção. Você precisa praticar. Se vocês não tentarem fazer por conta própria, não vai valer de nada isso aqui que eu estou fazendo com vocês, tá? Então, vamos lá. Para a gente determinar o número de mols de bifitalato de potássio, a gente tem que pegar a massa de bifitalato de potássio em cada um dos casos e dividir pela massa molar. Então, com isso, a gente vai ter o número de mols de bifitalato de potássio que foi pesado em cada uma das titulações, tá? Pela estequiometria da reação que a gente viu lá atrás, 1 mol de bifitalato de potássio vai precisar de 1 mol de hidróxido de sódio. Então, a estequiometria é de 1 para 1. Consequentemente, o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu em cada uma das titulações vai ser igual ao número de mols de bifitalato de potássio em cada uma das reações, beleza? Agora que a gente tem o número de mols de hidróxido de potássio, agora que a gente tem o número de mols de hidróxido de sódio consumido em cada uma das reações, a gente consegue determinar a concentração da solução de hidróxido de sódio para cada uma dessas titulações, porque a gente tem o volume de hidróxido de sódio que foi consumido em cada uma das titulações, né? Só que para a gente determinar a concentração ela vai ser expressa em mol por litro, né? Número de mols e o volume em litros. Mas o volume que a gente tem para cada uma das titulações é ml. Não tem problema, é só converter de mililitro para litro. Para fazer isso, a gente divide por 1000. Então, 19,2 ml vai dar 0,0192 litros e assim por diante para cada um dos volumes, tá? Repito, não confiem nas minhas contas, façam, repitam aí, tá? Beleza, agora que a gente tem o volume de cada uma das titulações em litros e o número de mols, a gente pode aplicar a formulinha da concentração, concentração é número de mols pelo volume, para achar a concentração de hidróxido de sódio em cada uma das titulações. Então, colocando os valores na equação, a gente vai ter a concentração em mol por litro para cada uma das titulações. Gente, nós estamos em quanti, tá? Então, algarismos significativos são extremamente importantes. No enunciado do exercício, a gente fala para expressar o resultado final com 4 algarismos significativos, tá? Percebam que os valores que eu estou colocando têm mais algarismos significativos do que os 4. Por quê? Porque o arredondamento final para 4 algarismos significativos ele só é feito na última etapa. Tá? Então, anotem todos os números que a sua calculadora cuspir ali, com bastante cuidado, bastante atenção, que a gente vai fazer o arredondamento só na última etapa, beleza? Então, aqui a gente tem os 3 valores de concentração da solução de hidróxido de sódio. Podemos agora calcular o valor médio da concentração. Como é que a gente faz para calcular o valor médio, sendo que a gente tem as 3 concentrações aqui em cada uma das titulações? É só usar a formulinha da média. A formulinha da média nos diz que a média é o somatório de cada um dos resultados dividido pelo número de eventos, tá? Então, nós temos 3 titulações, o nosso N aqui é 3, tá? Então, a gente vai somar, traduzindo essa formulinha aqui numa fórmula mais
agradável, a gente tem que o x médio vai ser igual à soma do x1, x2, x3 até xn, dividido por n, que é o número de eventos. No nosso caso aqui, a gente tem 3 valores de concentração. Então, a concentração média é igual à concentração 1 mais a concentração 2 mais a concentração 3, dividido por 3. Então, a gente coloca os 3 valores de concentração que a gente calculou lá atrás, soma esses 3 valores e divide por 3. Tá? Então, a concentração média que a gente vai ter é 0,95638 mol por litro. Não se esqueçam da unidade, mol por litro. Por que eu não coloquei a unidade aqui? Porque eu vou colocar a unidade só agora, depois de fazer o arredondamento. Então, o exercício pede 4 algarismos significativos. Vamos achar o quarto algarismo significativo aqui, gente. Lembrando que 0 à esquerda não vale nada, tá? Então, o 9 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto algarismo significativo é o 3. Achamos o nosso algarismo que a gente quer, a gente vai olhar para o próximo. Se o próximo for igual a 5 ou mais, a gente vai somar 1 no número anterior. Então, como é 6, a gente vai somar 1 no 3. Aqui, o nosso valor médio vai ser 0,9564 mol por litro. Beleza? Lembrando que no enunciado do exercício é dito que a concentração da solução de hidróxido de sódio é aproximadamente 1 mol por litro. Então, nós achamos um valor coerente com o valor dado pelo exercício. Beleza? Achamos a concentração média, agora a gente pode calcular o desvio padrão. Como é que a gente faz para calcular o desvio padrão mesmo, gente? A gente tem que usar aquela formulinha que é um pouco mais xarope. Na formulinha do desvio padrão, nós vamos ter o somatório da diferença de cada um dos eventos com o valor médio elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo número de eventos menos 1. Tá? Então, traduzindo essa equação aqui numa equação um pouco mais amigável, vai ser igual o valor do primeiro resultado menos a média, isso aqui elevado ao quadrado, mais o valor do segundo resultado menos a média elevado ao quadrado, mais o terceiro resultado menos a média elevado ao quadrado, mais o resultado n menos a média elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo número de eventos menos 1. Tá? Então, como essa equação é um pouquinho mais xarope, fica mais fácil a gente pegar os valores de concentração que a gente tem para cada uma das titulações que a gente calculou lá atrás e montar uma outra tabela com outras colunas aqui no lado que vai facilitar a nossa vida. O que a gente tem que colocar aqui? Então, a gente tem que pegar o valor médio que a gente calculou lá atrás e primeiro fazer a diferença entre cada um dos valores e o valor médio, tá? Eu notei que várias pessoas colocaram sempre valores positivos na fórmula, tá? Não. Notem aqui que o terceiro valor de concentração foi 0,94 alguma coisa e o valor médio é 0,95. A média é maior que esse último valor. Então, pegar esse valor menos um valor que é maior vai dar um resultado negativo, tá? Não tem problema ter resultado negativo. Por quê? Porque essa fórmula ela vai elevar ao quadrado todas essas diferenças. Tá? Quando a gente eleva ao quadrado, um número negativo vezes um número negativo dá um número positivo. Tá? Então, é por isso que a gente eleva ao quadrado para depois tirar a raiz. A gente eleva ao quadrado para que os valores negativos se tornem positivos. Tá? Então, fizemos a diferença. A gente vai montar uma outra coluninha aqui do lado, onde vai ser o quadrado dessa diferença, porque a gente leva ao quadrado essas diferenças. Então, o que é um valor ao quadrado? É um número vezes ele. Então, a gente vai fazer esse número vezes ele e anota o resultado. Esse número vezes ele, anota o resultado. Esse número vezes ele, anota o resultado. Notem que a gente está falando de um valor bem pequenininho aqui, tá? Um número pequeno vezes um número pequeno vai dar um número ainda menor, tá? Por isso que a gente está falando aqui da diferença ao quadrado sendo 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Não tem nada de errado, tá? E aqui, como a gente já falou lá naquela primeira aula de algarismos significativos,
é legal a gente já se acostumar a usar notação científica, porque vai facilitar a nossa vida. Se a gente for escrever esse número aqui sem notação científica, é 0,000020974. Vai ficar um número muito grande com muito zero. A chance de você comer um zero ou botar um zero a mais é muito grande, tá? Então, a partir daqui, fica legal a gente já usar notação científica, notação exponencial, tá? Potências de 10. Beleza, a gente achou aqui a diferença ao quadrado. O que é a diferença ao quadrado? É esse valor aqui, já ao quadrado, tá? Então, agora, quando a gente colocar isso daqui na fórmula do desvio padrão, é só a gente colocar esses valores e fazer a soma deles. Então, a soma da primeira diferença ao quadrado, mais a soma da segunda diferença ao quadrado, mais a soma da terceira diferença ao quadrado. Soma tudo isso daqui e divide pelo número de eventos menos 1. 3 titulações, então vai ser 3 menos 1. Somando tudo, a gente vai ter 3,26208. De novo, tem um número que tem mais de 4 algarismos significativos. Não tem problema, porque o arredondamento é só feito na última etapa, tá? Então, 3,26208 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Divide isso daqui por 2, vai dar a raiz quadrada de 1,63104 vezes 10 a menos 4, tá? Como é que a gente extrai a raiz quadrada, gente? Se vocês tiverem uma calculadora científica que tem esse jeitão aqui, que é a calculadora científica mais comum que tem, a gente aperta aqui o botão de raiz quadrada, esse botão aqui, aí coloca 1,63104, exponencial, esse exp significa 10 elevado a alguma coisa, né? Então, coloca aqui exp menos 4, tá? Esse menos aqui do expoente, a gente tem que usar esse menos da calculadora. Se você usar esse menos aqui, pode ser que dê errado, tá? Mas bota aqui esse menos 4, igual. Professor, não tenho calculadora científica, não tem problema nenhum. Você pode usar uma calculadora científica do celular, tá? Se você baixar ali na lojinha do Android, tem várias calculadoras científicas. Procura lá a calculadora científica. A calculadora que eu estou usando, ela tem esse jeitão aqui. Para a gente fazer uma raiz quadrada de um número contendo expoente, potência e expoente, como é que a gente faz? A gente aperta o botãozinho de raiz quadrada, aí tem que abrir um parênteses, tá? Porque se você não abrir o parênteses, a calculadora vai tirar a raiz quadrada do 1,63 aqui e vai pegar esse resultado e multiplicar pelo 10 a menos 4. Não, o 10 a menos 4, ele está junto com o número aqui debaixo da raiz. Pode ver aqui, tá? Então, coloca dentro do parênteses, senão o resultado está errado, tá? Colocando dentro do parênteses, você bota igual, a calculadora vai cuspir o valor da raiz quadrada aqui, 0,0, ponto não, é vírgula, né? 0,012771288, lá. Beleza? Então, esse é o valor do nosso desvio padrão, com vários algarismos significativos. Nós queremos expressar esse número com 4 algarismos significativos. Então, a gente olha, esse zero não é significativo, nem esse outro zero aqui. Nós temos agora 1, 2, 3, 4. Esse 7 é o último algarismo significativo. Olha para o próximo número é 1. 1 é menor que 5, então não faz nada, tá? O nosso desvio padrão vai ser 0,01277 mol por litro, beleza? O resultado final desse nosso primeiro exercício vai ser, então, a média, mais ou menos, o desvio padrão que a gente encontrou. Tá? Então, a concentração média é igual a 0,9564, mais ou menos 0,01277 mol por litro. Beleza? Beleza, pessoal. Fizemos a padronização do hidróxido de sódio. Vamos fazer um exercício agora com a padronização do ácido clorídrico, onde a situação muda um pouquinho, tá? Vamos ver, então, qual que é a diferença nessa situação aqui. Então, um técnico de laboratório deseja padronizar uma solução de ácido clorídrico com carbonato de sódio, cuja massa molar ali é 106 gramas por mol, previamente dessecado. A gente viu na outra aula ali onde a gente falou do procedimento para padronização do ácido clorídrico, a gente tem que dessecar o padrão primário, ou seja,
remover toda a umidade. Então, o carbonato de sódio já foi seco e o procedimento foi realizado em triplicata conforme a tabela a seguir. Então, de novo, a gente tem 3 titulações, 3 massas de carbonato de sódio que foram pesadas e 3 volumes de ácido clorídrico que foram consumidos na titulação dessas 3 massas, respectivamente. Tá? Determine o valor médio desvio padrão da concentração da solução de ácido clorídrico. De novo, use 4 algarismos significativos para expressar o resultado final. Então, mais uma vez eu falo para vocês, pausem o vídeo aqui, tentem anotar os resultados e fazer os exercícios, tá? Resolver o exercício e depois você acompanha a resolução para ver se está tudo certo ou tenta descobrir ali onde que você enroscou, acompanhando a resolução daqui para frente. Então, vamos lá. Beleza, então nós estamos falando da padronização do ácido clorídrico usando hidróxido de sódio, que é um padrão primário. Nosso titulante é um ácido clorídrico, portanto, o nosso padrão primário é uma base, vai ter uma reação de neutralização ali. A reação de neutralização entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico é o seguinte: 1 mol de carbonato de sódio para 2 mols de ácido clorídrico vão formar o ácido carbônico mais o cloreto de sódio. O ácido carbônico é um ácido instável, ele vai se decompor em gás carbônico e água, tá? Mas isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é isso aqui. Esse é o X da questão. A estequiometria não mais é de 1 para 1, como era ali atrás no biftalato de potássio e o hidróxido de sódio. Aqui a estequiometria é de 1 mol de carbonato de sódio para 2 mols de ácido clorídrico. E essa vai fazer toda a diferença na resolução do exercício, tá? Toda a diferença não, mas vai fazer a diferença suficiente para você errar esse exercício se você não tiver prestado atenção, tá? Então, como é que a gente faz? Mesma coisa, gente. Primeiro a gente começa determinando o número de mols de carbonato de sódio a partir das massas pesadas e a massa molar do padrão primário que foi dada, que é de 106 gramas por mol. A gente vai usar de novo a equaçãozinha que diz que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então vamos transformar isso daqui para número de mols. Temos aqui todas as massas de carbonato de sódio, vamos dividir pela massa molar. Número de mols é massa pela massa molar. A massa molar do nosso sal aqui é de 106 gramas por mol. Então, o número de mols para cada uma dessas massas vai ser esses valores aqui, tá? Temos agora o número de mols de carbonato de sódio. A gente precisa prestar muita atenção aqui, porque aqui que é diferente do outro exercício, tá? No exercício anterior, o número de mols do padrão primário era igual ao número de mols do nosso titulante. Aqui muda. Por quê? Porque a estequiometria é diferente. Então, a nossa estequiometria agora é de 1 para 2. 1 mol de carbonato de sódio para 2 mols de ácido clorídrico. Então, a gente vai ter que multiplicar por 2 cada um desses números de mols para a gente achar o número de mols de ácido clorídrico consumidos em cada um dessas titulações. Então, o número de mols de ácido clorídrico para cada uma dessas titulações, a gente vai multiplicar por 2, tá certo? Temos o número de mols de ácido clorídrico. Agora está tranquilo. Daqui para frente é a mesma coisa. A gente tem o número de mols, a gente vai ter que achar a concentração usando aquela formulinha. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, temos aqui o número de mols de ácido clorídrico, que é o dobro do número de mols de carbonato. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o volume de cada uma das 3 titulações. Vamos usar a formulinha aqui, concentração é número de mols dividido pelo volume. Lembrando que a gente tem que converter o volume para litro, tá certo? Convertido o volume para litro, a gente vai calcular a concentração para cada uma das titulações, tá? A concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, agora em litros. Temos o volume, temos as concentrações das soluções de ácido clorídrico aqui nas 3 titulações, a gente pode agora calcular o valor médio dessa solução de ácido clorídrico.
Usando de novo a formulinha da média. Tá? A formulinha da média é o somatório de todos os valores dividido pelo número de eventos. Então, o somatório é igual o valor 1 mais o valor 2 mais o valor 3 mais o valor n dividido por n. No nosso caso, nós temos 3 valores, 3 eventos. Né? Então, a nossa concentração média vai ser igual à concentração 1 mais a concentração 2 mais a concentração 3 dividido por 3. Coloca os valores de concentração que a gente calculou lá atrás aqui na formulinha, soma esses valores e divide por 3. O resultado vai ser a concentração média. Não coloquei a unidade de concentração aqui mol por litro, porque eu não estou com os 4 algarismos significativos que eu quero. Essa é a última etapa para a gente calcular o valor médio, então é aqui que a gente vai fazer o arredondamento. Para fazer o arredondamento, a gente quer 4 algarismos significativos, acha o quarto algarismo. 8 é o primeiro, 9 é o segundo, 5 é o terceiro, 0 é o quarto algarismo significativo. Achamos o quarto, a gente olha para o próximo número, é 9. Opa, 9 é maior ou igual a 5, então a gente soma 1 no anterior aqui, 0 mais 1 vai dar 1. O nosso valor médio de concentração para a solução de ácido clorídrico é de 0,8951 mol por litro. Beleza? Agora que nós calculamos a média, a gente pode calcular o desvio padrão. Então, como é que a gente calcula o desvio padrão? É de novo com aquela equaçãozinha xarope. Lá. O desvio padrão é a raiz quadrada do somatório da diferença entre todos os valores e a média elevado ao quadrado, dividido pelo número de eventos menos 1. Então, traduzindo isso aqui de uma forma mais amigável, o desvio padrão é igual a raiz quadrada do resultado 1 menos a média elevado ao quadrado, mais o resultado 2 menos a média elevado ao quadrado, mais o resultado 3 menos a média elevado ao quadrado, mais o resultado n menos a média elevado ao quadrado, tudo dividido por n menos 1. Então, para calcular o desvio padrão, fica mais fácil a gente colocar aquelas outras colunas com os valores aqui do lado. Então, a primeira coluna que a gente vai colocar é justamente a diferença entre cada um dos resultados e o valor médio que a gente calculou lá atrás. Então, a diferença, lembrando que a diferença pode ser negativa se o valor de um resultado for menor que o valor médio. Isso não tem problema, porque a gente vai elevar ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, um número negativo vezes um número negativo vai dar sempre um número positivo. Então, a próxima coluna é justamente o quadrado da diferença. Então, vai ser a diferença vezes o valor da diferença. Então, a gente tem números pequenininhos. Quando a gente eleva ao quadrado, esses números vão ficar ainda menores. Então, por isso, a gente está colocando aqui em notação exponencial. 10 a menos 7 significa que a gente tem 0,000000957, lá. Por isso, 10 a menos 7 é muito mais fácil do que escrever esse monte de zero, né? Achamos aqui as diferenças ao quadrado, então a gente calculou esses termos aqui já elevados ao quadrado. Agora a gente pode colocar dentro da equação. É só fazer a soma dessas diferenças, tudo isso dividido por 3 menos 1. N é o número de eventos, né? Então a gente tem 3 titulações, 3 menos 1. Somando tudo, a gente vai ter 1,53238 vezes 10 a menos 4, dividido por 2. Divide essa somatória aqui por 2, a gente vai ter 7,66190 vezes 10 a menos 4. Tira a raiz quadrada disso, como eu falei para vocês lá atrás, como é que a gente faz. Tirando a raiz quadrada, aí sim a gente está chegando perto do resultado final. O que falta para a gente é escrever esse número com 4 algarismos significativos. Então, a gente tem 0, 0, 0, 0 à esquerda, nenhum desses zeros é significativo. Então, a gente tem 8 é o primeiro algarismo significativo, 7 é o segundo, 5 é o terceiro, 3 é o quarto. Achamos aqui o quarto algarismo significativo, olha para o próximo é 2. 2 é menor que 5, então não precisa fazer nada. O nosso desvio padrão vai ser 0,008753 mol por litro. Beleza? Então, o resultado final para esse segundo exercício é o valor médio mais ou menos o desvio padrão, portanto 0,8951 mais ou menos 0,008753 mol
por litro. Beleza, gente? Vou repetir mais uma vez. Assistir passivamente esse tipo de aula não vai trazer benefício nenhum para ninguém. Se você não pegar uma folha de papel, não tentar fazer essas continhas na mão, não vai servir de nada. Vocês precisam praticar para poder entender esse tipo de exercício. Beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, no último slide eu deixo aqui algumas dicas de referências bibliográficas para vocês acessarem esse livro. É só entrar no Swap. Eu sempre falei que é links importantes, mas na verdade é links úteis, tá? Entrem no Swap, links úteis, vai ter lá a Biblioteca Virtual Pearson. Você pode encontrar esses 3 livros lá e muitos outros mais, tá certo, gente? Se vocês tiverem dúvidas, não espera acumular muita coisa para entrar em contato comigo. Me escreve na hora que pintar uma dúvida, gente. Eu não demoro para responder mensagem, tá? Se vocês estiverem com muita dúvida e tiver empacado em alguma parte da resolução do exercício, tira uma foto do exercício e me passa um e-mail. Eu falo, André, não consigo resolver daqui para frente, tá? Eu vou ajudar vocês assim que eu tiver uma chance. Aproveitem os horários de atendimento também, gente. Eu estou sempre esperando chegar alguém, tá? Dificilmente aparece alguém para tirar dúvida nos horários, mas eu estou sempre lá. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!